Olá, sétimo ano, professor Esquilace aqui para nossa aula de ciências, tudo bem? Vamos continuar o assunto calor e temperatura. Nós tivemos na semana passada calor e temperatura 1, agora teremos calor e temperatura 2 na atividade 10. Tá? Então nós vamos responder essas 7 questões que eu passei para vocês fazerem para corrigir agora ou quem ainda não fez para poder fazer. Tá? Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é calor, né? O que acontece quando um corpo é aquecido? Em um recipiente com água colocado sobre a chama de um fogão, a temperatura do líquido aumenta porque ele recebe calor, ou seja, uma panela com água em cima do fogão vai esquentar com o fogo ligado, né? Então a gente chama de calor a energia térmica que é transferida em razão da diferença de temperatura. Logo, calor é a energia térmica em movimento que passa de um corpo para outro. De forma espontânea, isso é importantíssimo para saber. De forma espontânea, o calor sempre é transferido de corpos com maior temperatura para corpos com menor temperatura. Nós vamos ver vários exemplos daqui a pouco. O que fazemos, por exemplo, quando queremos tomar um chá, uma bebida quente, tá? É esperar, se você colocar ali em cima da mesinha, ele vai esfriar com o tempo, né? Então, se esperarmos, o chá esfriará. Isso acontece porque a bebida, né, o chá quente ou a bebida quente que você for tomar, um café, um leite quente, a bebida ela vai ceder calor para o ambiente, porque ela está com a temperatura mais alta. Então, nesse processo, o ambiente recebe o calor e tem a temperatura do ambiente elevada. Só que o calor que é recebido não é suficiente para aumentar de maneira que se perceba. Por quê? Porque o ambiente é muito maior que o volume de chá. Então você vai perceber ali, em volta da xícara, bem perto da xícara, o ar pode estar um pouco mais quente. Mas no todo não tem interferência. E com essa troca de calor, de quente para frio, a xícara de chá, café ou leite quente, o que for, vai esfriar. Mas e se a gente tiver com pressa, a gente pode acelerar o processo resfriando então essa xícara de chá. Você põe o que? Ela numa vasilha com água gelada. Por quê? Ao entrar em contato com uma substância com temperatura muito mais baixa, a transferência de calor vai ser maior. À medida que recebe calor do chá, a água gelada da vasilha aumenta a sua temperatura. É importante ressaltar que, embora estejam relacionados, temperatura e calor não são sinônimos. Temperatura, ela é a medida da energia cinética média das partículas de um objeto ou um sistema, ao passo que o calor é o fluxo ou a passagem dessa energia de um corpo para outro. Então nós temos aqui um exemplo muito claro para quem já teve criança em casa. Uma madeira quente, você pega que a mamadeira, o leite está quente. O que você faz para esfriar mais rápido? Você põe no recipiente que tem água ou temperatura ambiente, ou melhor ainda, se tiver água gelada. Porque como nós vimos, a troca de calor vai ser maior. Assim como também você descongela um alimento, você põe água, temperatura ambiente. E aí você põe a carne congelada aí dentro. Com o passar de tempo, você tem que trocar essa água, porque a água vai ficando gelada, porque vai havendo ali um equilíbrio de temperaturas, tá? Isso aí é ciência na prática, tá? Eu já falei para vocês, ciência está em tudo quanto é lugar na nossa vida. A gente só não sabia que tinha nome. E às vezes uns nomes complicados que não precisa decorar. Eu quero que vocês entendam, tá bom? Agora vamos falar de quantidade de calor. O calor é uma forma de energia térmica e, portanto, ambos são medidos com a mesma unidade, que é o Joule, esse J aí. É comum falarmos em quantidade de calor quando nos referimos ao valor da energia que está sendo transferida e usarmos outra unidade de medida, que é a caloria, cal, ou um de seus múltiplos, a quilocaloria. Uma caloria ela equivale a 4,186 joules. E uma quilocaloria corresponde a 1.000 calorias. Então, a caloria ela é muito utilizada no dia a dia para expressar o valor energético dos alimentos, mas também pode ser usado
o joule, como a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui nós temos vários alimentos e quantas quilocalorias cada um deles fornece. Então nós temos uma laranja, 97, uma ervilha, morango, berinjela, pimentão, tomate cereja, cenourinha. Se eu não me engano, isso aqui é mirtilo, isso é aspargo, isso é pera, maçã verde, um ovo. E eu esqueci o nome dessa planta aqui, mas ela tem poucas calorias. Isso aqui é nozes, né? Mas não puseram quanta caloria tem cada um. Vamos ver isso agora mais próximo do nosso dia a dia. Eu peguei um pacote de bolacha aí para ensinar vocês a verem aquela tabela nutricional que todo alimento tem. Ó, a informação nutricional. Olha aqui que legal. Valor energético. Porção de 30 gramas que equivale a 6 biscoitos. Ó, para quem for viajar para outro país aí que fala espanhol, quem for para Espanha, para Argentina, Chile, Bolívia, então aprende, ó. Porção, porciones, biscoitos, galetas. Tá bom? Então, quando você for viajar, você já sabe falar biscoito que é galetas. Então, se eu pegar 6 biscoitos, que equivale a 30 gramas, o valor energético desses 6 biscoitos é de 132 mil calorias, ou 132 quilocalorias. Porque esse K ele vale 1000. Tá? É que nem quilograma. 1000 gramas é 1 quilograma. Tá? Então, 132 quilocalorias, que é igual a 555 quilojoules. Eu posso falar 132 mil calorias, 555 mil joules. É só substituir o K por 1000, tá? E aqui, quantos gramas tem cada um dos alimentos aqui? Tem bastante sal, sódio é sal. Então, deu para entender? Todo alimento tem quantas calorias tem uma certa porção desse alimento. Outra coisa relacionada ao calor é o calor específico, que ele pode ser entendido como a facilidade ou a dificuldade que o material tem para trocar calor. Formalmente, ele é definido como a quantidade de calor que 1 grama de determinado material recebe ou cede para que sua temperatura se altere em 1 grau Celsius. Cada substância tem calor específico diferente. Por exemplo, 1 grama de ferro, para 1 grama de ferro aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius, é necessário fornecer 0,11 calorias. O chumbo, por sua vez, precisa de uma quantidade menor de calor, 0,031 calorias, para aumentar em 1 grau centígrados a temperatura de 1 grama de chumbo. A água, ela é meio que uma referência, então ela é adotada como padrão para definir a caloria. Então se estipulou que 1 grama de água pura precisaria de 1 caloria para aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius. E a unidade utilizada para calcular isso está aqui, ó, caloria por grama vezes grau Celsius. Então, esse é o calor específico da água, é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, é importante isso aqui, ó. Nós vamos ver daqui a pouco. A batata tem calor específico alto porque contém muita água em sua composição. Por que isso é importante? Ó, materiais com baixo calor específico aquecem e esfriam mais facilmente que outros. É como nós vimos lá. Ferro, chumbo. Eles aquecem e esfriam mais facilmente que os outros. Então, vamos ver aqui os valores específicos de alguns materiais. Em geral, os metais têm calor específico baixo e, por isso, esquentam e esfriam rapidamente, como nós vimos. Os alimentos costumam apresentar calor específico alto, porque contém água em sua composição. Então, nós pusemos água no topo aqui, 1. E aí, tomate, batata, carne de frango, carne de porco, tá vendo? Madeira, mel, ferro, chumbo. Vai diminuindo. E olha que interessante, quando faz aquilo que nós vimos aqui, o frango com batata, ou aqui é carne de porco, se eu não me engano, é pernil, o que acontece? Ó, a batata, 0,82. Carne de porco. Então, quando você faz o pernil com batata, o pernil vai esfriar antes da batata. Por isso que às vezes a pessoa vai comer a batata, acha que já está fria, a hora que põe na boca queima a língua. Porque a batata, como tem um calor específico maior que a carne de porco, ela já pode estar mais fria.
porque trocou calor com o ambiente. A batata demora mais, tá? Então, por isso que ela continua quente enquanto a carne de porco já esfriou. Então, vamos lá. Tem aqui a água, que é 1, o tomate, 0,95, a batata, que a gente já viu, 0,82, o frango, 0,80 e o ferro, 0,11 e o chumbo, 0,031. Tá? O chumbo ele é muito fácil de mexer, se ele precisa de pouco calor para virar líquido. Tá? Então agora vamos ver aqui, ó. Eu vou ter aqui mudança do estado físico da água. Vamos entender. A quantidade de calor que uma substância necessita para mudar de estado físico depende da sua composição e do tipo de transformação que vai sofrer. A grandeza física que mede a quantidade de calor necessária para a substância mudar do estado físico é chamado de calor latente. Então, o calor latente, ele é a quantidade de calor que 1 grama de determinada substância deve ceder ou receber para mudar o estado físico. Por exemplo, 1 grama de água pura a 100 graus Celsius precisa, né, mudar de estado físico para o gasoso. E aí usa quanto? 540 calorias. É o que está aqui. Vamos entender primeiro. Ó, eu tenho gelo sólido, a água aqui líquido e o vapor gasoso. Para o gelo virar líquido, ele tem que atingir 0 graus Celsius. Para o líquido virar vapor, tem que atingir 100 graus Celsius. E esse gráfico mostra isso. Ó, aqui ó, esse aqui é o gráfico onde a temperatura sobe e aqui é o tempo que vai passando. O que acontece aqui, ó, a temperatura está subindo e o tempo passando. Subindo, subindo, subindo. A hora que chega aqui, atingiu 0 graus Celsius. E aí ele começa a sofrer a transformação da mudança do estado físico. Nesse momento aqui, ele fica por um tempo a 0 graus Celsius, onde o sólido vai virando líquido. Depois de um tempo, o calor que está recebendo ainda, e aí no caso aqui é 80 calorias por grama, ele vai, caloria por grama é a unidade do calor latente, aí continua a temperatura está subindo. Ela ficou estável aqui enquanto estava ocorrendo a transformação. Aí ocorreu a transformação, já virou líquido, voltou a receber calor. Vai recebendo calor, calor, líquido, líquido, vai passando o tempo. E a temperatura aumentando. Aí ele chega aqui a 100 graus Celsius. O líquido começa a virar gasoso. Ó, está tudo representado aqui embaixo. Líquido vai recebendo gasoso. Até que depois de um tempo, o líquido virou, todo ele virou gás. E aí continua o tempo passando, a temperatura aumentando, mas já virou gás. Tá? E no caso aqui foram 540 calorias por grama. Então, 1 grama de água pura a 100 graus Celsius, para mudar do estado líquido para o gasoso é necessário receber 540 calorias, que é o que recebe a 100 graus Celsius. Já a mudança do estado sólido para o líquido, está aqui, ó, sólido para o líquido, é esse intervalo, ele requer uma quantidade menor de calor. 1 grama de gelo a 0 graus Celsius. Precisa de 80 calorias. Tá? Então, outro exemplo aqui. Eu pus o da água aqui. Né? Água. Ponto de fusão 0, 79,3. Pus 0,80 aqui para facilitar a conta. Tá? Pus 79,3. Ponto de fusão. Quando o sólido vira líquido. Ponto de ebulição. Líquido vira gasoso, 100 graus Celsius, ou 538,1, ele arredondou para 540. Agora, e o álcool? O álcool, dificilmente você vê o álcool sólido, porque o álcool, para estar sólido, ele tem que estar menos 114 graus Celsius. Então ele precisa de pouco calor latente. Agora, para o álcool virar vapor, ele precisa de 78 graus Celsius. Tá? Já precisa de mais calor. E o alumínio? O alumínio, na temperatura ambiente, o álcool é líquido. Né? Porque a gente, como eu disse, não vê o álcool sólido a menos 114. O alumínio, em temperatura ambiente, ele é sólido. Porque ele só vai virar líquido quando ele atingir 660 graus Celsius.
ou 94,5 calorias por grama. E o alumínio pode virar vapor? Pode, só que olha a temperatura, 2.450. Só lá naquelas siderúrgicas onde derrete, né? Apesar que eles não chegam nessa temperatura, senão eles perdem alumínio para o ar. Apesar que logo depois ele volta a virar líquido e sólido, porque a temperatura ambiente ele está sólido, tá? Mas o alumínio pode virar vapor? Pode, só que uma temperatura muito alta. Então nós temos aqui o alumínio, eles estão fazendo aqui barras de alumínio, que o alumínio no estado líquido. Então, para ele estar no estado líquido, ele atingiu 660 graus Celsius. E eu botei isso aqui só para não. Isso aqui não existe, viu, gente? Isso aqui, álcool sólido, na verdade, esse álcool, eles chamam de álcool sólido, mas para o álcool ser sólido, ele tinha que estar menos 114. E com certeza isso aqui não é uma coisa que tem menos 114 graus Celsius. Nenhum lugar do planeta atingiu essa temperatura, para você ter uma ideia. Isso aqui é uma maneira que eles criaram para deixar. Isso aqui eu já vi, eu peguei isso aqui, é uma pastilha, ela é meio molenga e ela tem álcool aqui. Então é uma mistura de substâncias, né, que pega fogo. Isso aqui é para acender churrasco, fogueira, tá? Então, apesar de estar escrito álcool sólido, isso aqui é uma informação errada, tá? É uma substância que pega fogo, que tem álcool, mas não é álcool sólido, tá? Isso aqui é uma mistura, não é uma substância pura. O álcool seria uma substância pura, tá? O álcool puro, para virar sólido, tinha que estar menos 114. Isso é uma mistura de substâncias que pega fogo para acender churrasqueira, certo? Propagação de calor. Nós vamos ver os tipos de propagação de calor que nós temos. Nós vimos que o calor é energia térmica em movimento, que se propaga espontaneamente de locais de maior temperatura para outros de menor temperatura. A propagação do calor ele pode ser de três tipos: condução térmica, convecção térmica ou irradiação. Então vamos conhecer cada uma delas aqui. Condução térmica. Você já reparou que a maioria das panelas é feita de metal e possui um revestimento de madeira ou de plástico no cabo e na tampa? Você consegue formular alguma explicação por que isso acontece? Bom, no fundo da panela que está recebendo o calor da chama, as partículas passam a agitar-se com maior velocidade e, ao se chocarem com as partículas vizinhas, transferem para elas parte da sua energia cinética. Assim, a agitação térmica aumenta pouco a pouco, partindo do fundo e chega ao cabo. E, claro, nos alimentos também, na água que você põe para esquentar. Né? Então, esse calor ele vai sendo distribuído com quem a panela tiver contato. Então, esse processo de propagação de calor é chamado de condução térmica e ocorre principalmente nos sólidos. Então, tem uma experiência interessante. Você pega aqui uma latinha de refrigerante ou uma garrafa PET, enche de areia aqui. Tá? Vamos começar por cima aqui a primeira parte. E aí você pega uma barrinha de ferro ou uma barra de alumínio, né? Esses que tem antena, e coloca aqui. Aí você vai pegar uns pregos, uns parafusos pequenos e vai pegar uma vela, vai derreter a vela, aí você vai encostar a parte daqui de cima do prego, do parafuso na vela e vai grudar ela. Então, todos esses pregos aqui, o parafuso, depende do que for usar, estão grudados numa mesma distância nessa barra aqui que é o metal. Como eu disse, pode ser uma barrinha de ferro, tem que ser leve, senão não consegue ficar em pé. Ou você põe alguma coisa para sustentar aqui, só que não pode pegar fogo, tá? Então você põe areia aqui dentro para ficar pesado e não cair. Então depois que você grudou, você vem e aquece aqui. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Vai andando o calor, a propagação do calor, aí vai chegar aqui, a vela começa a derreter, passa de sólido para líquido. Aí o preguinho cai. É o que está acontecendo aqui, ó. A vela aqueceu aqui e o calor foi se propagando até chegar aqui, ó. Né? Assim, ele vai até aqui se você deixar, né? Mas na experiência chegou aqui e já resolveu. Até porque fica bem quente, tem que tomar cuidado para não se queimar. O que vai acontecendo? O prego vai se soltando porque a vela derreteu. E por que isso acontece? É justamente isso aqui que eu estou mostrando, ó. Isso aqui é feito em laboratório, né? Ele tem um suporte próprio
para uma barra de ferro. Isso aqui chama bico de Bunsen. Ele é ligado aqui, não tá para ver, mas ele é ligado a uma mangueirinha que traz o gás. Então fica liberando aqui o gás, acendeu o fogo. Então repara como vai aquecendo, ó. Por que vai diminuindo a temperatura? Porque aqui o calor não chegou ainda, a propagação não chegou aqui, aqui está frio. Geralmente vermelho é quente, azul é frio. Mas tá vendo como tem um degradê aqui, vai diminuindo a cor? Por quê? Porque o calor está vindo. Se você manter isso muito tempo aquecido, vai chegar até aqui. Foi o que aconteceu aqui com essa experiência da vela aqui com os parafusinhos, tá? Isso tem a ver com condutores isolantes térmicos. Algumas coisas conduzem, outras não. Então, os materiais que conduzem o calor mais rapidamente são chamados condutores térmicos. E os metais, eles são ótimos condutores de calor. E por causa disso, são utilizados na fabricação de panelas, que está aqui, ó. Diferentes tipos de metais, condutores térmicos. O ouro, latão, bronze, aço, chumbo, cobre, prata, ferro, alumínio. Tudo isso aqui são ótimos. Um, às vezes, é melhor que o outro, né? Por exemplo, o cobre. O cobre é muito utilizado na, 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 nas fiações dos postes, né? Mas também porque, por exemplo, se eu não me engano, o ouro é muito melhor, só que o ouro seria muito caro, né? Fazer. Se o pessoal já rouba fio de cobre, imagina fio de ouro, né? Agora, materiais como madeira, gelo, plástico, vidro, cortiça e ar são maus condutores de calor. Então, eles são chamados de isolantes térmicos. Então, essa classificação permite entender por que, quando tocamos um objeto de metal e um de madeira, ambos a temperatura ambiente, o metal parece estar frio. Como o metal é um bom condutor térmico, ele recebe rapidamente o calor da sua mão e aí vai resfriar a tua mão. Roupas de lã são boas opções para os dias mais frios, porque a lã é um material isolante. Por essa razão, consegue impedir a troca de calor do nosso corpo com o ambiente. Então, a blusa, quando você põe uma blusa de lã, você fica quente porque o calor do que seu corpo libera fica dentro da blusa e te mantém aquecido. E te protege de vento frio também. Agora, a grandeza física que indica a eficiência na propagação do calor em materiais é a chamada condutividade térmica. Condutores têm alta condutividade e os isolantes, claro, têm baixa. Só para saber, eu pus alguns isolantes térmicos aqui. Alguns países onde a temperatura é muito fria, aqui no Brasil a gente não tem muito frio, a não ser na região mais do sul, lá eles usam materiais diferentes para proteger a casa quem está dentro da casa do frio. Então, eu peguei um exemplo aqui. Todos têm a mesma condutividade térmica, a mesma eficiência em proteger, evitar a condução, né, do calor. Então, olha que interessante. Esse material aqui chamado PUR ou PIR, você precisa de 50 milímetros dele para ter a mesma eficiência de uma parede de concreto de 2.300 milímetros. Só para lembrar, gente, 10 milímetros equivale a 1 centímetro. 100 centímetros, 1 metro. Então, 1.000 milímetros, 1 metro. Então, aqui nós temos uma parede de concreto de 2.300 milímetros, tá? Ou seja, 2,3, não, 23 centímetros. Agora eu confundi aqui na conta. Bom, mas o importante saber o seguinte, ó. 50 milímetros ou 5 centímetros tem a mesma eficiência que 2.300 milímetros. Tá? Deu para entender isso? Então tá bom. E aqui isso é uma coisa que se usa muito em casa. Ó, panela, lembra? Tampa e as asas aqui de plástico para não esquentar. Se você usa uma colher de ferro, você pode queimar porque a colher vai ficando quente quando a propagação térmica que nós vimos. Então, ou você usa colheres de pau ou plástico, só que tem que tomar cuidado porque o plástico também derrete, né? Não pode manter altas temperaturas. E essas luvas térmicas para poder pegar, para não se queimar,
que é feita com alguns desses materiais aqui principalmente, tipo lã de vidro também, certo? A convecção térmica. Nos líquidos e nos gases, o calor que se propaga por convecção é um processo de transferência de calor no qual há deslocamento de matéria de uma região para outra. Isso ocorre, por exemplo, na chaleira com água sobre a chama de um fogão, como a gente tem aí do lado. À medida que a água aproxima ao fundo da chaleira aqui, tá vendo a água desce aqui, ela está fria aqui em cima, em contato com o ambiente, está frio, ela desce. Então, à medida que a água se aproxima do fundo da chaleira, ela é aquecida. Então, ela vai se expandir, vai se tornar menos densa que a água fria imediatamente acima dela, que está lá em cima. Então, essa porção de água quente, que está menos densa, ela tende a subir em relação à porção mais fria. Então, ela volta a subir. E aí, a fria volta para o fundo da panela. Então, mantido o aquecimento, esse movimento torna-se contínuo. Então, ó, aqui vamos entender. Esquenta, sobe, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. Então, mantido esse aquecimento, esse movimento vai ficar contínuo, pois a porção de água quente que chega à superfície perde calor para o ambiente e esfria, enquanto a porção próxima ao fundo recebe calor. Com esse deslocamento, vai se formar essas correntes que a gente viu aqui, formando correntes no interior do líquido, denominadas correntes de convecção ou correntes térmicas. Esse processo também pode ocorrer em outros líquidos e gases. Essas correntes de convecção no ar são importantes, por exemplo, para urubu e aviões planadores, que eles aproveitam essas correntes ascendentes de ar quente para permanecer voando por horas. Então, quem nunca viu urubus ou outras aves, especialmente o urubu aqui na região de Ribeirão Preto, e ficar voando em círculo, ele está pegando corrente de convecção. E eles nem tiveram aula comigo, hein, para saber sobre isso. Isso é por instinto, na natureza. Eles aprendem, né, por instinto. E também está meio que uma informação no DNA que aprende, né? Então, o ar próximo ao solo, ele aquece, fica menos denso, então sobe, empurrando as aves e os planadores. E só por curiosidade, isso ocorre no ar, a chamada corrente de convecção. Ela sobe, tá vendo? O ar frio, ar quente. Sobe, desce, sobe, desce. Só que às vezes isso é uma situação normal. Acontece muito isso em cidades industrializadas, que tem muita poluição, como São Paulo, ocorre um processo chamado inversão térmica, que o ar frio, em determinados momentos, ele forma uma barreira. Aí o ar quente não consegue descer. Aí esse ar frio fica estagnado aqui e ele fica cheio de poluente. Aí a pessoa tem alergia, reação alérgica, espirra, né? Fica muito ruim para respirar aqui. E em cidades grandes isso é muito comum porque o ar não se dissipa, certo? E por último, a irradiação. A energia radiante emitida pelo Sol, ela viaja cerca de 150 milhões de quilômetros e aquece o nosso planeta. Esse calor não chega até nós nem por condução nem por convecção. É um processo de propagação de energia chamado de radiação. A irradiação é a forma de propagação de calor que não depende de um meio natural para acontecer. Ou seja, pode até se propagar no vácuo. Quer dizer, saiu da Terra, saiu da atmosfera do nosso planeta para cima, é vácuo, não tem ar. Então, todos os corpos, por isso que chega a radiação do Sol aqui para a gente, né? Senão, se não propagasse no vácuo, a gente não era aquecido pelo calor do Sol. Todos os corpos emitem, por exemplo, a radiação infravermelha, que é um tipo de radiação que é percebida pela maioria dos seres vivos na forma de calor. É principalmente por meio da radiação que sentimos, por exemplo, o calor transferido de uma vela ou de uma lâmpada para o ambiente, ou mesmo do sol. Quando você vai no lugar, você vai andar na rua, o sol está forte, né? Você sente às vezes ele queimar a tua pele. É a irradiação, né, que vem lá do sol. A intensidade dessa radiação infravermelha emitida pelos corpos é tanto maior quanto maior for a temperatura do corpo. O Sol tem mais de 3.000 graus centígrados, né? Alguns animais... Bom, vamos ver aqui. Olha aqui, isso aqui é uma câmera especial que ela detecta essa radiação infravermelha. Então, onde está quanto mais vermelho, quanto mais próximo do vermelho, mais quente. Aqui não está, está um pouquinho
de leve vermelho, mas é o laranja, que é muito quente. Aí tem o intermediário, que é o verde, que é uma temperatura intermediária, e o azul, que é frio. Então, quanto mais próximo do vermelho, mais quente. Quanto mais próximo do azul, mais frio. Tá? Então, exemplo aqui, uma fogueira. Você chega perto de uma fogueira, você sente a radiação que vem do fogo. Assim como dessas lâmpadas mais antigas, né? Que ela esquentava muito, você chegava com a mão perto, você sentia a irradiação dela. E a estufa, e até explica o chamado efeito estufa que ocorre no planeta. O que acontece? A luz do Sol, o Sol emana irradiação, entra irradiação aqui dentro, uma parte sai e outra não. Então a temperatura dentro de uma estufa é muito maior do que a temperatura ambiente. E essa estufa é utilizada para cultivo de plantas, tá? E olha que interessante, alguns animais, como algumas espécies de serpentes, têm órgãos sensoriais que detectam essa radiação infravermelha, o que lhes permite localizar potenciais presas ou predadores mesmo em locais escuros. Então está aqui, essa aqui chama fosseta de L'Oreal, não é o nariz dela. Por curiosidade, o nariz da serpente está na língua, então quando ela põe a língua para fora, ela está sentindo o cheiro do ambiente. Tá? Então é a língua que ela usa para cheirar. Aqui no caso, essa fosseta L'Oreal, que é essa abertura que tem aqui, que parece o nariz, mas não é, ela consegue ver o rato desse jeito aqui. E aí ela consegue caçar. E por último, como funciona uma garrafa térmica. A garrafa térmica ela serve para quê? Para manter constante a temperatura do líquido no seu interior. Seja que você quer manter um refrigerante, um suco gelado, ou para manter uma água gelada, ou para manter um café quente. Né? Então ela serve para conservar líquidos frios ou quentes. Ela foi desenvolvida para evitar a transferência do calor por condução, convecção e radiação. Então, por exemplo, vamos aqui, ó. Cada um dos itens da figura tem uma função para evitar essa transferência de calor. Nas paredes de vidro espelhadas, que é o 1, tá aqui, ó, e é isso aqui, tá? Ela é espelhada. O calor, ele é refletido, evitando a perda por irradiação. O vácuo, o que é o vácuo? Quer dizer, nesse espaço aqui, ó, vácuo entre as paredes espelhadas. Desculpa, aqui, ó, tá? Para que serve o vácuo? Ele vai evitar a perda de calor por condução e convecção. E o ar, aqui o ar aqui em volta, ele tem um suporte aqui, desse vidro espelhado, né? O ar. Ele é um bom isolante de calor. Então, logo, a transferência de calor por convecção na região 3, ela é pequena. E a tampa, aqui em cima, ela vai evitar a perda de calor por convecção. Tá? Então, essa é a função de uma garrafa térmica, evitar que ocorra ou condução, ou convecção, ou irradiação. Tá? É isso aí, gente. Um pouquinho complicado, mas não precisa decorar os nomes, é mais para entender. Tá bom, gente? É isso. Essa foi a atividade 10 e até a próxima atividade, então. Um abraço para vocês.